Ok, de volta ao vivo pela TV Horizonte com o nosso Jogada de Classe, que vai ao ar de segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde, 13 às 14, com a reprise às 11 da noite, todos os dias. E você pode nos ver no Facebook ou no YouTube. Faça como meu amigo Ulisses, lá de Contagem, que está assistindo o programa. O Ulisses é o meu colega de trabalho, gente finíssima, e tem um profundo conhecimento de duas coisas que eu tenho também. Ele é excelente baterista e sabe tudo de futebol. Eu acho que eu também sei tudo de futebol. É. Ninguém vai concordar comigo, mas eu acho. Direito meu, né? Não, nós concordamos. A gente quer saber sobre o excelente baterista. Mas o Lisa, ele é fantástico, cara. Ele já mandou para mim aqui. O Boa Esporte tem CT pequeno, adequado à realidade interior, joga no estádio muito bom, que é o Belão, bem lembrado. Exato. Na cidade de Varginha, oferece boas condições de acesso, hotéis, ônibus e aeroporto também. Tem estrutura muito boa. E mandou, inclusive, fotografia do estádio aqui. Não vai dar para mostrar, porque está no celular, mas depois eu vou pedir para mostrar mais a respeito do Boa. Ele fala em Boa, nós não cumprimentamos, porque eu queria mostrar também o elenco do Boa, para ver se a gente conhece, né? Está aqui, ó, confira o elenco do Boa. Renan Rocha é o goleiro, alguém conhece? É esse que saiu ano passado para jogar a Série B pelo São Bento e voltou. É bom goleiro, bom muito goleiro. bom. Wesley, zagueiro. Kaique Stoffel, meio atacante. Ceará, atacante. Gustavo Hermel, atacante. Nonoca, volante. Não conheço nenhum deles até agora. O Nonoca é um jogador do Cruzeiro. Ele começou aqui no Cruzeiro, rodou para o Sport, voltou. Estava no Boa no ano passado, voltou para tratar uma lesão e voltou ao Boa. Esse é o Nonoca, tem razão. Wesley Barbosa, o RH Henrique Moura, zagueiro, Romário Simões, que não é o Romário, evidentemente, Romário Simões, atacante, atua como centroavante, Breno Michael, atacante, Manuel, atacante, Léo Goteira, não pode chover lá, hein? Léo Goteira, meio atacante, Gledson, volante, Carlinhos, lateral esquerdo, Cezinha, esse jogou no... Veterano. Jogou no Atlético? Não é esse, não. O que jogou no Atlético está no Daegu, da Coreia do Sul. Nossa Senhora. Cezinha meio, Jefferson atacante. Na verdade, aqui, o Nonoca, eu me lembro dele só. Não conheço mais nenhum deles. Vamos ver. São os times do interior se preparando. Depois nós vamos mostrar mais que são 10, não, são 8 no interior, né? São 8. Tirando, tirando os dois aqui. Navalim, mas são 7. São 7. Muito bem. Mas a gente falava aqui de um assunto que eu vou pôr rapidamente aqui em discussão, muito rapidamente, mas acho interessante. Nós falávamos aqui de dois goleiros. O Bruno, que jogou no Atlético, foi um grandíssimo goleiro, Flamengo, seleção brasileira, chegou aí, né? Chegou a seleção brasileira. A seleção brasileira. E esse menino de São Paulo, Jean. O Jean, ambos acusados, né, de terem agredido suas esposas, suas mulheres, etc. E tal. Todo mundo já sabe do caso do Bruno, não precisa relembrar aqui. E mesmo do garoto lá de São Paulo, Wesley? Jean, de São Paulo, todo mundo já sabe também que agrediu a mulher dele lá nos Estados Unidos, etc. Né? E a gente eles jogam ou não jogam mais? O Bruno, para mim, não joga mais. Qualquer lugar que ele for, e eu não quero aqui dizer ou infelizmente, isso não é problema meu, mas eu acho que ele não joga mais. Qualquer lugar que ele for, ele vai ser acusado de ter mandado matar a esposa dele, conforme o inquérito, né? A questão do Bruno vai um pouco além disso. A gente teve a chance de conversar com o Robertinho no ano passado, na Rádio Inconfidência, programa Prosa Esportiva, que é um programa de 1 hora de duração. Robertinho... Como exclusiva, é ex-preparador do Cruzeiro. Isso. Ele disse que o problema do Bruno é a questão física. É muito difícil recuperar, depois de tanto tempo, a questão física. Até pela idade dele, teria ainda fôlego, teria gás para jogar futebol. Mas a questão física vai pesar muito para o Bruno. Ainda que ele conseguisse deixar essa questão emocional de lado, que é impossível, a gente sabe disso, mas se ele conseguisse passar por esse obstáculo de superar a questão emocional, tecnicamente ele seria, sim, um goleiro ainda útil. Mas fisicamente, de acordo com o Robertinho, que a gente sabe, é um especialista no assunto, o Bruno não dá mais. Muito bem. Deixa eu dar um alô aqui para Cida Mello, também acompanhando o nosso programa, mandando mensagem. Obrigado, Cida. E a questão do Jean? Não é mais ou menos a mesma coisa, não, né? Orlando, eu avalio que não. A questão do Jean e do Bruno eu acho incomparável. O que foi feito por um e o que foi feito por outro. O Jean errou muito também. Eu vejo que o Jean ele tem que pegar como exemplo casos como Jobson, para ele poder ter uma dimensão do que ele pode ser, do que ele é e da onde ele pode chegar. Ele pode ser um bom goleiro, porque ele tem capacidade, ele não é um goleiro ruim. Não é. Agora, ele tem que botar a cabeça no lugar.
Ele vai seguir o passo do Jobson e vai ver onde é que o Jobson, infelizmente, foi? Ou será que ele vai olhar mais adiante, confiar no seu potencial e ver aonde ele pode chegar? Eu acho que vai haver muita cobrança da torcida adversária. Eu acho que tem que haver. Você vai suportar isso, a gente não sabe. Eu acho que tem que haver. Eu não me sinto nem tão à vontade de falar sobre isso, que eu vejo como dois casos bem graves. É claro que eles são incomparáveis, mas são dois casos de violência contra a mulher. É algo completamente absurdo que a gente repudia completamente. Eu não vejo mais possibilidade do Bruno jogar. A gente tem que entender também até o limite das coisas, do julgamento em rede social, enfim, como isso é tratado, como isso vai ser tratado. Eu acho que ambos erraram feio. É difícil comentar sobre esses dois casos. Eu acho que até seria interessante ter uma mulher aqui comentando sobre isso, porque, como disse, são violências contra a mulher, são dois casos inadmissíveis e irreparáveis. Eu não sei como esses dois jogadores conseguiriam ressurgir no futebol. Enfim, acho que isso é bem complicado de avaliar hoje. E acho que isso é sinceramente muito importante que, no caso do Jean, que ele sinta sim essa cobrança dos torcedores adversários. Seria bom que até da própria torcida do Atlético Goianiense, que deve ter a sua reunião de torcedoras, mulheres, que elas façam sim essa cobrança, porque o jogador, a pessoa que comete esse tipo de crime de violência contra a mulher tem que saber que isso é um erro gravíssimo e que ele tem que ser cobrado por isso. É isso aí. Falamos de um assunto importante, agora eu vou falar de outro assunto importante. Por acaso você está enxergando direitinho? Você vê as letras na hora de digitar mensagem no seu celular? Para saber as horas, você cola o relógio no rosto. Gente, não se brinca com a visão. Enxergar bem é uma questão de saúde. Consulte um oftalmologista e passe no mercado dos óculos. Lá tem qualidade, lá tem preço, lá tem prazo para você. Confie na ótica que faz muito mais por todos vocês. Óculos completos a partir de R$ 99,00. Armações a partir de R$ 49,90. Mercado dos Óculos. Tem 7 lojas em Belo Horizonte. Olha a grandeza do Mercado dos Óculos. E tem uma loja também em Pedro Leopoldo e o atendimento é nota 1 milhão, mais do que 1.000. Bom, vamos voltar então a falar do Cruzeiro Esporte Clube, que eu disse ontem, depois acabou sendo confirmado pelo Saulo Frois aqui no programa, que até então, apenas um jogador confirmou a permanência dele para esse ano, que é o Léo. Os demais é só conversa fiada, encontros. Hoje eu ouvi do Samuel Venâncio que lá na Toca da Raposa 2 estava assim de empresário, que só pensam neles. Os empresários só pensam muito mais neles do que no próprio cliente, que é o jogador. Todo mundo quer ganhar muito dinheiro, em especial nas costas do Cruzeiro. Mas aí fica, cada dia mais, é uma notícia mais difícil que a outra. Por quê? Aonde eu quero chegar nesse ponto? É que o Adilson não pode armar o time dele. Ele não sabe com quem contar. Até agora o Adilson está olhando para o lado, ele pensa, vamos supor, Adilson, vou manter o meu ataque aqui, vou colocar o Fred. Não, o Fred não vai aceitar a redução não, beleza? Então tá, então vamos trocar pelo Sassá. Não, o Sassá também não vai ficar não. Vou ter que recorrer ao Joel? Não, o Joel já saiu. Então, sobram jogadores da base, como o Orlando falou que só o Léo, porque assim, pipocam essas notícias que outros jogadores estão aceitando redução de salário. Mas uma coisa é o jogador aceitar redução de salário, outra coisa é chegar no denominador que o Cruzeiro quer que ele aceite. Então, a gente já ouviu falar que o Manuel aceitou reduzir o salário. Mas entre o que o Manuel aceita reduzir e entre o que o Cruzeiro aceita pagar pelo Manuel, ainda tem uma diferença muito grande. E esse é só um exemplo do Manuel. O caso do Edilson, como a negociação com o Grêmio não deu certo, o Edilson também aceita readequar um pouco o seu salário. Mas ainda está muito distante do que o Cruzeiro pode pagar. Então, assim, por isso que só o Léo está garantido dos medalhões que permaneceram. Porque o Léo aceitou um valor que o Cruzeiro tem condição de pagar. Nem o goleiro ainda está acertado, Rafael, né? Não, e não é só isso, né? E tem a questão, por exemplo, no caso do Manuel não, porque ele estava no Corinthians e quem pagava os salários do Manuel era o Corinthians. Mas no caso do Edilson, o Edilson está há um tempo sem receber. Exato. Sem ter o FGTS recolhido, sem receber direito de imagem, sem receber salário. Enfim, tem algumas pendências com o Edilson também. Então, esse jogador aceitaria passar por cima dessas pendências ou fazer uma negociação para receber essas pendências lá na frente e não agora? Então, assim, é muito complicado. Não é fácil para o Cruzeiro. Acho que o Cruzeiro iniciará o Campeonato Mineiro ainda com problemas desse tipo. Não terá o elenco totalmente definido. Por mais que os jogadores estejam aqui e com contrato em vigor, é possível que esses atletas não atuem na estreia do Campeonato Mineiro por terem situações indefinidas. Então aí a gente fica preocupado para saber como o Cruzeiro chega no primeiro jogo do Campeonato Mineiro. Chega com Fábio e Rafael já definidos, que são os goleiros para essa temporada? A gente não sabe. O Edilson realmente fica na lateral direita?
A gente não sabe. O meio-campo vai ter o Ariel Cabral, enfim, vai ter o Robinho, vai ter o Rodriguinho, a gente também não sabe, então é muito complicado. Então, o que a gente espera é que o Cruzeiro consiga definir tudo isso até a estreia do Campeonato Mineiro. É muito complicado, é difícil, mas agora é hora de correr, porque o Cruzeiro tem pressa para definir essa situação, porque a temporada já começa, o Cruzeiro tem uma temporada longa, tem jogos difíceis na Série B do Campeonato Brasileiro e precisa hoje ter um time já ajeitadinho ou mais arrumado e encorpado para o Adilson Batista começar o trabalho. Lembrando que o Cruzeiro disputa três competições. temporadas, né? Deste ano. Isso. Que é o Campeonato Mineiro, Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, Guido. Ô, Orlando, deixa eu fazer um apanhado aqui, porque o que se passa é uma coisa e na realidade é diferente. Se o Cruzeiro, o que a gente coloca assim, o jogador vai aceitar ou não vai aceitar, o que o Cruzeiro quer pagar e quer que o jogador aceite é uma coisa. Outra coisa é uma legislação trabalhista. Existe um contrato. Se o jogador vai jogar ou não vai jogar no teto que o Cruzeiro quer, o Cruzeiro vai ter que pagar de qualquer jeito. O cara ele recebe 1 milhão em contrato. Se o Cruzeiro vai deixar ele em casa ou vai botar ele para jogar, não interessa. Ele vai receber 1 milhão. Se não conseguirem outro clube adequar uma transferência para que ele saia e seja melhor para o time vai ter que arcar. Que não se arque nesse momento. Mas em uma hora ou outra de uma situação vai ter que pagar. Vai ter que pagar. Então, inclusive nós da imprensa, não digo nós aqui não, mas algumas pessoas colocam como se mas o jogador não quer abaixar. Gente, o errado não é o jogador, não. Errado é quem fez o contrato com esse jogador. Ele tem um contrato que é vigente até determinado ponto. E até aquele determinado ponto, se nada for feito que agrade os dois, vai ter que ser pago. Com ele jogando ou não jogando. Se o Fred não sair, ele pode ser que ele fique em casa, mas ele vai ter que receber. Então, o Cruzeiro tem que avaliar isso, igual o Thiago colocou, existe pressa. Existe muita pressa, principalmente do Cruzeiro. Porque para o jogador ele tem um contrato, que pode até não receber nesse momento, mas em determinado ponto vai ser pago. Uma verdade nua e crua, dita certinho aqui para o nosso Guido Jorge. Próximo bloco, mais Atlético, América e, claro, vamos finalizar a situação melindrosa do Cruzeiro Esporte Clube. Até já!